Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, que a paz do Senhor esteja com você mesmo, nessa noite maravilhosa de domingo. Queridos e minhas queridas em Cristo Jesus, irmãos em Cristo Jesus, vamos meditar hoje aqui em Lucas, no capítulo de 19, mas nós vamos concentrar o nosso entendimento no capítulo 21. O capítulo 21 de Lucas é um capítulo que nos traz uma informação muito maravilhosa sobre um pronunciamento escatológico do Senhor Jesus Cristo. E esse pronunciamento, ele pronuncia para Israel e pronuncia para a igreja um discurso escatológico. Ele fala para Israel o que seria de Israel e fala para a igreja a expectativa para a igreja, o que seria para a igreja até então. Devemos lembrar que lá em Lucas, bem no comecinho do Evangelho, diz assim que Lucas, ele aqui em 1:3 diz assim: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas, um médico muito bem informado, não viveu no tempo do Senhor, mas ele acompanhou o apóstolo Paulo em todo o tempo do seu ministério, escreveu o Atos dos Apóstolos, e ele coloca aqui que ele investigou minuciosamente os acontecimentos da vida do Senhor Jesus Cristo, os seus pronunciamentos, as suas realizações, ele colocou em ordem cronológica. Então, Lucas, o seu capítulo 21, ele traz uma informação precisa para nós. Mas tudo começou esses discursos escatológicos quando o Senhor, naquela última semana, que está no capítulo 19, ele faz a entrada triunfal em Jerusalém. A última semana do Senhor Jesus aqui na terra. A entrada triunfal num domingo, não é? E a partir daí, então, quando ele ia chegando na cidade, ele viu a cidade, ele chorou sobre a cidade. Ele disse: olha, se você tivesse entendido quem é que te visita. E ele continua e diz: pelo menos hoje, nesse dia, se você entendesse Israel, se você entendesse Jerusalém, se vocês entendessem, judeus, quem é que te visita, vocês mudariam, né? Mas olha, virão dias em que vocês serão cercados de trincheiras, não é? E assim ele já mostrou o que seria, porque estavam rejeitando ele. Nós vemos que o Senhor entra naquele domingo e ele faz a purificação no templo. E eles procuram matá-lo já. Porque ele chega naqueles cambistas, vendendo aquelas coisas, e ele faz a sua repreensão. E os principais sacerdotes já querem matá-lo. E aí, lá no capítulo 20 de Lucas, eles perguntam para pegar Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Você está, né, derrubando tudo e dizendo que a casa do Pai é a casa de oração, com que autoridade? E o Senhor Jesus fez uma pergunta, falou: olha, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês responder, eu também respondo essa pergunta: com que autoridade eu faço essas coisas? O batismo de João Batista era do céu ou dos homens? E aí eles pensaram: se nós falarmos que é do céu, então por que não reconhece João Batista, que tinha batizado o próprio Cristo? E ele era um grande profeta. Então eles disseram: nós não sabemos. E o Senhor disse: então eu também não respondo com que autoridade faço essas coisas. Eu sei que depois, amados, ainda no capítulo 20,
o Senhor faz algumas parábolas mostrando que os judeus rejeitaram ele. Ele fala da parábola dos lavradores, que um senhor enviou lavradores à sua vinha e se ausentou, e depois mandou operários, mandou servos para aqueles trabalhadores para fazer acertos, e eles apedrejaram, mataram alguns, bateram em outros, e esse senhor mandou então o seu filho, e eles disseram: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, para nós ficarmos com a vinha. Então, essa vinha que foi arrendada, o Senhor mostra, e aí eles entenderam, os judeus, que estava falando deles. Mais uma vez eles tentaram apedrejar o Senhor, matar o Senhor, porque entenderam que estava falando deles, que eles tinham rejeitado ao Senhor. E o Senhor então disse a eles: olha, aquela pedra que foi rejeitada se tornou pedra angular. É isso, querido. A pedra que é Jesus Cristo foi rejeitada pelos judeus, se tornou pedra angular de toda a criação de Deus, de toda a obra da redenção, e principalmente para nós, a igreja do Senhor. Ela se tornou a pedra angular. Eles tentam novamente pegar o Senhor Jesus quanto à questão do tributo. Olha, devemos pagar tributo a César ou não? O Senhor então falou: olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu estou resumindo, né? Estou interpretando essa palavra bem resumidamente, para o vídeo não ficar longo. Depois chegam os saduceus que não acreditam na ressurreição, colocam ele mais uma prova, falam: olha, tinha uma senhora, morreu seu marido, veio o irmão, casou, veio o outro, casou, e foram 7 que se casaram no reino de Deus. Ela vai ser esposa de quem? Mais uma vez o Senhor diz: olha, no reino de Deus não terá esses laços matrimoniais. E aí então não ousavam perguntar mais nada. E o Senhor Jesus faz uma pergunta: escuta, vocês falam que o Cristo que viria era filho de Davi, mas o próprio Davi diz assim, que o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita. Quer dizer, Deus disse a Jesus Cristo: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Como que Davi chama ele de Senhor, não é? Então nós vemos que o Senhor mostra que ele está sendo rejeitado, mas o Senhor também está pondo esse povo às provas, né? Então essa última semana, querido, ela nos mostra a rejeição dos judeus e a abertura para a igreja. Nós vamos ver no capítulo 21 esses discursos escatológicos, tanto para os judeus como para a igreja, porque ele está em uma ordem cronológica, não é? Então, Jesus censura os fariseus, reprova os fariseus, fala que eles gostam de se aparecer nas praças, fala que eles gostam de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas, fala que eles gostam de aproveitar das viúvas. O Senhor coloca tudo isso de frente deles, mostrando que eles estão sendo rejeitados, né? Como ele disse lá, que não vai ficar pedra sobre pedra, que eles seriam sitiados. Aconteceu no ano 70. No ano 70, Jerusalém foi sitiada, né? Mas tudo por causa do quê? Tudo por causa dessa rejeição, né? Porque rejeitaram o Messias. Mas tudo isso está ligado com as 70 semanas de Daniel, porque o Senhor Jesus, ao morrer naquela cruz, foram concluídos naquele dia, naquela semana, 483 anos, porque eram 490 anos que deveria se cumprir sobre Israel. E naquela morte do Senhor na cruz, se somaram 483 anos, faltando 7 anos para finalizar com os judeus, a redenção completa para os judeus, não é? Expiar os pecados dele, trazer paz a eles, trazer a redenção para eles, não é? Então, eles rejeitaram, foi interrompido esse processo. E nós vamos ver então que logo nesse capítulo 20, que tem toda essa rejeição, 19 e 20,
no capítulo 21, ainda naquela semana, certamente na terça-feira, o Senhor faz um grande discurso rejeitando Israel e mostrando o que vai acontecer com Israel, mas também faz um discurso mostrando para a igreja o futuro da igreja, né? Mas tudo isso está ligado com aquela profecia das 70 semanas de Daniel, do capítulo 9, pelo qual nós devemos fazer sim uma mensagem mostrando essas 70 semanas, como elas funcionam. De tal maneira, querido, que o Senhor então se voltou para a igreja. E é isso que eu quero mostrar. Se em 69 semanas a igreja não teve presente nas profecias que foram dadas a Israel, que são as 70 semanas, são 483 anos, nessa última semana, que é uma semana de grande tribulação, que vai ser aberto quando o anticristo fizer a aliança com Israel, vão se contar 7 anos. A igreja certamente não estará também presente nesses últimos 7 anos. Assim como ela não teve presente nos 483 anos, até a cruz do Senhor Jesus se concluiu nesse tempo, ela não vai estar presente na última semana, certamente, porque essas 70 semanas, que são 490 anos, estão exclusivamente profetizadas para Israel e a santa cidade de Jerusalém. E assim Jerusalém no ano 70 foi destruída, foi cercada e eles dispersos por toda a terra. E nós sabemos que Israel veio a existir no ano de 1948. Então passaram-se quase 2000 anos depois para Israel voltar a existir. E as profecias agora então, com Israel existindo, vão se tornar presentes. Essa última semana, em algum momento, com a aliança que vai acontecer, de 7 anos finais com Israel, para trazer paz àquela nação, certamente o arrebatamento vai acontecer nesse tempo. Então, esses 7 anos vão se completar na grande tribulação. Então é isso que nós precisamos fazer. E tudo isso está ilustrado, como lá está em Mateus, capítulo 21, verso 19. Ainda nesse período que ele entrou na cidade de Jerusalém, foi rejeitado, fez ali a entrada triunfal. Ainda naquela segunda-feira ou terça ele entrou, viu a figueira e ele buscou fruto, não achou fruto nessa figueira. Mateus 21, 19. Essa figueira representa Israel. O Senhor procurava Israel frutos de arrependimento, não achou fruto de arrependimento. O Senhor então amaldiçoou aquela figueira, falou: olha, você não nasça mais fruto. E aí foi constatado que imediatamente aquela figueira se secou desde a raiz totalmente, porque Israel então ficou sem dar fruto por esses quase 2000 anos. É onde a igreja do Senhor veio à existência e está sendo salva pela graça, pela fé em Jesus Cristo, pelo arrependimento de seus pecados. Então essa live, querido, é uma introdução que nós vamos sim falar os discursos do Lucas 21, que o Senhor fez para Israel numa live assim, numa gravação dessa, e vamos falar o discurso que o Senhor fez para a igreja também, numa outra, e eu ainda pretendo fazer mais uma, para falar das 70 semanas, para que nós ficamos bem inteirados, mostrando que a igreja não vai passar na grande tribulação, ela tem que esperar o seu Salvador. Ela não está destinada à ira da grande tribulação, mas nós temos que esperar o nosso Salvador que está vindo e vai nos levar. Nossa fé tem que ser fortalecida, não se preocupar com o que está acontecendo no mundo, com as trevas que estão chegando, mas olhar para o nosso Salvador, que Ele é poderoso para nos livrar e nos guardar. Por isso vamos examinar as Escrituras nos seus detalhes, principalmente Lucas capítulo 21. Então estaremos tratando por amanhã e depois esse capítulo sobre os discursos que o Senhor fará
para Israel e o discurso que o Senhor fará para a igreja. Então, uma boa noite, que Deus te abençoe, fica na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, você e a sua casa. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Muito obrigado, que Deus te abençoe.